Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Antônio Carlos por aqui e hoje nós vamos falar sobre o tema: preciso dar o dízimo para ser salvo? Se eu não der o dízimo, eu perco a salvação? Então nós vamos destrinchar esse assunto aqui e vamos responder para você que está em busca dessa pergunta, tirar essa dúvida. Então fique comigo até o finalzinho, que nós vamos estar passando para você esse estudo aí. Você vai anotar, pega lápis e papel e vai anotando, né, o estudo que vai começar daqui a pouco. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um convite para que você já deixasse aí o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal para que a gente possa ser ajudado e o YouTube possa entender que o conteúdo que nós estamos postando está ajudando para você. Então, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Bom, vamos para o assunto. Será que se a pessoa deixar de dar o dízimo, ela perde a salvação? Será que para ela ser salva, ela precisa dar o dízimo? Bom, nós vamos passo a passo poder entender essa questão. Em primeiro lugar, Jesus, ele não reprovou o dízimo. Pelo contrário, Jesus, ele aprovou o dízimo e você pode encontrar isso lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, quando ele conversa com os fariseus e ele então mostra ali que ele não era contra o dízimo. E por quê? Porque os fariseus, eles eram uma classe de pessoas religiosas que eles eram fingidos. Eles valorizavam apenas o dízimo e se esquecia do amor pelo próximo, pela a misericórdia, a fé, né? Então, ali você percebe em Mateus 23, que Jesus, ele foi contra a hipocrisia dos fariseus, o fingimento deles se interessarem apenas pelo dinheiro, pelo dízimo, né? Na verdade, naquele tempo, o dízimo era alimentos, né? Mas depois você vai ver lá na igreja primitiva, né, que eles vendiam propriedades e pegavam o preço, e aí está falando do dinheiro, e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas nós vamos chegar lá. Então, Jesus estava se referindo ali aos fariseus, mostrando que o que estava errado era o fingimento, a hipocrisia deles de valorizar apenas o dízimo, né? Ou seja, naquele tempo era o alimento, eles valorizavam mais a comida, o dízimo, que era a comida, o cominho, a hortelã, né? Jesus disse, hipócritas, vocês dizimam a arruda, o cominho e a hortelã e desprezam o amor de Deus, a misericórdia e a fé. Eu citei aqui o texto bíblico, cito aqui hortelã, cominho e tudo, mas o dízimo naquele tempo era alimentos, era vegetais, né? Então eles valorizavam mais o alimento, a comida, que era o dízimo naquela época, do que as pessoas, do que o amor que nós devemos ter com as pessoas, a misericórdia, né, para com as pessoas. Então Jesus disse, olha, vocês deveriam dar sim, entregar sim, se preocupar sim com o dízimo, sem se esquecer de amar o seu próximo, sem se esquecer de usar de misericórdia com o seu próximo. Então ali você vê claramente que Jesus não foi contra o dízimo, Jesus aprovou o dízimo. Ele disse, no finalzinho do versículo, ele disse, deveriam fazer essas coisas, que é entregar o dízimo, e não desprezar as outras, que é o amor, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir elas. Então, o Senhor Jesus, ele é a favor que se cumpra a lei, que se cumpra
o evangelho completo. E o evangelho completo, ele envolve, né, o amor, a misericórdia, a justiça, a retidão, né? O dízimo ali, ele faz parte, mas o mais importante da lei, o mais importante, Jesus frisou, que é a fé, o amor, a misericórdia, né? Então, esse versículo nós comprovamos que Jesus foi a favor do dízimo, né? Depois você vai encontrar outra passagem que fala claramente que a salvação é de graça. Respondendo à pergunta, eu preciso dar o dízimo para ser salvo? A salvação é de graça. Veja aí, Efésios vai dizer assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, observa bem, a graça, como Tito diz lá, a graça de Deus, Tito, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, em Efésios, Paulo diz, pela graça sois salvos. Então, a graça de Deus é o quê? O sacrifício de Jesus na cruz por toda a humanidade, né? A Bíblia Sagrada diz que pela graça você foi salvo. Então, a salvação é de graça. A salvação é de graça, né? Você não precisa fazer obra alguma para você ser salvo. Se você aprendeu que para ser salvo você precisa pagar o dízimo, então aí já é uma dívida. É uma dívida. E a Bíblia Sagrada diz lá em Colossenses, né, que ele já riscou a cédula que era contra nós. O escrito de dívida que era contra nós, ele cancelou e cravou na cruz. Então, observa que a salvação foi uma dádiva que Deus nos deu através de Jesus. Então, Paulo ele diz claramente, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outro versículo está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, que vai falar, foste comprado por bom preço. Ou seja, você foi comprado por bom preço. A salvação que você recebe por Jesus, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, Paulo diz ali em 1 Coríntios, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, você não precisa fazer nada, nem pagar nada para você ser salvo. Você não precisa fazer obra de caridade, você precisa simplesmente crer que Jesus é o Filho de Deus, né? A salvação, ela depende única e exclusivamente de você crer, de você ter fé. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Você precisa ter só fé e crer que Jesus morreu por você, sendo você ainda pecadores. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que não fomos resgatados com coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, observa que o sacrifício que Jesus fez na cruz nos resgatou, nos comprou, né? Nós somos agora propriedade peculiar de Deus, através de Cristo Jesus. E aí a pessoa pergunta,
mas se eu não der o dízimo, eu vou ser salvo? Então observa só, para tirar a dúvida, a Bíblia Sagrada diz que na igreja primitiva nem todos tinham condições. Uns tinham e outros não tinham. Então a Bíblia diz lá em Atos 2, versículo 32, sobre a comunidade dos bens entre os primeiros cristãos primitivos. A Bíblia Sagrada diz que todos que estavam juntos era um o coração e a alma dos que estavam juntos. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Antes tinham todas as coisas em comuns. E a Bíblia diz que eles, vendendo as suas herdades e propriedades e casa, depositavam nos pés dos apóstolos. E era repartido segundo a necessidade que cada um tinha. Né? E ainda cita o exemplo de José, que era chamado pelos apóstolos como Barnabé, que significa filho da consolação. Ele possuía uma herdade, uma propriedade, e ele foi e vendeu e pegou o preço daquela propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Então, para que era feito isso? Para que eles vendiam as casas, as propriedades e depositavam o preço total nos pés dos apóstolos? Para que fosse repartido segundo a necessidade que cada um tinha. Então havia uns que tinham propriedade e outros que eram mais pobres. Então, como diz a Bíblia que era um o coração e a alma dos que criam, observa que eles tinham tudo em comum, e diz a Bíblia que não havia necessitado entre eles. Por quê? Porque os que tinham, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam com aqueles que não tinham. Então, essa era a realidade, o retrato da igreja primitiva. Né? Então, o que acontece? O que acontece? A salvação, ela não depende do que nós temos. A salvação não depende se você tem dinheiro ou se você não tem. Ora, o apóstolo São Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Então, você não é obrigado, né? Você não é obrigado a dar o dízimo, nem dar oferta, nada disso. Você precisa fazer isso com alegria, com amor, né? Enfim, só para encerrar, ali no capítulo 21 de Lucas, cita o exemplo daquela pobre viúva. Quando Jesus assiste assentado todos trazerem as suas ofertas, os ricos estavam ofertando o que lhes sobrava. E aquela pobre viúva se aproximou e trouxe 2 moedinhas, que representava todo o seu sustento. E Jesus disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos. Porque os ricos davam o que estava sobrando, mas ela deu todo o seu sustento. Da sua pobreza deitou todo o seu sustento. Então, o que foi que Jesus... O que chamou a atenção de Jesus aí? Foi a atitude de amor daquela viúva que pegou aquelas suas 2 moedinhas e ofereceu. Era todo o sustento que ela tinha. Enquanto os ricos estavam dando o que estava sobrando. Então, o que chamou a atenção de Jesus foi o amor que ela tinha. Não necessariamente o dinheiro. Não necessariamente, mas o amor. Então, meus queridos, respondendo a pergunta, para você ser salvo, você precisa dar o dízimo? Não, para você ser salvo, você não precisa fazer nada. Você precisa simplesmente crer que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito em Romanos, basta você fazer o que está escrito em Romanos, capítulo 10, no versículo 6. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca você confessa para a salvação e com o coração você crê, né?
crer para a salvação. Então, para ser salvo, eu preciso dar o dízimo. Você não precisa dar o dízimo. Você deve dar o dízimo, mas não é obrigado você dar o dízimo para você ser salvo. Você já é salvo, dando o dízimo ou não dando. Se você estiver desempregado e você não puder dar o dízimo, né, ame a Deus, adore a Deus. Deus sabe que você não tem e por isso você não está podendo dar. Deus sabe. Ok? Mas, se você tem condições, é igual nós citamos lá na igreja primitiva. Uns tinham e outros não tinham. E os que tinham vendiam, né, com todo prazer, e depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam segundo a necessidade que cada um tinha. Isso é amor. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. Quando aquela viúva, ela se aproximou com 2 moedinhas. O que para Jesus representa, o que para Jesus tem valor, não é o valor monetário. Não é se você tem dinheiro ou se você não tem. É o teu amor, é a tua fé, é a tua crença, é a tua adoração. Ok? Então, eu acredito que aqui nós conseguimos concluir, né, a resposta, né, para essa pergunta. Eu preciso dar o dízimo para ser salvo? Não, não precisa. Você precisa crer. Você precisa crer em Jesus, você precisa amar, você precisa ter misericórdia, você precisa... E quando você tiver, você pode fazê-lo de forma tranquila. Como Paulo disse, não com tristeza, hein, mas com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. Você não é obrigado, ninguém pode colocar uma faca no teu pescoço para você dar o dízimo. Não. O dízimo é algo que você, não somente o dízimo como oferta, é algo que você contribui com amor. Não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Ok? Dando dízimo ou não dando, você é salvo. Ok? Que Deus te abençoe. Então, nós terminamos por aqui mais um vídeo, né, respondendo a pergunta: preciso dar dízimo para ser salvo? Pois é. Então está respondida a pergunta aí. Se você é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E se você deseja estudar conosco, crescer no seu ministério, ser um obreiro, ser um professor da Escola Bíblica Dominical, então acesse aqui o curso do professor inesquecível da EBD, conheça sua Bíblia de capa a capa, enfim. Eu vou ficando por aqui e desejo que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.